Nosso propósito é falar da palavra. Hoje nós vamos falar sobre o pacto de sangue, as motivações, né, no mundo espiritual. O propósito é de aprender, né, é ter instrumentos, a ter ferramentas, né, para praticar a palavra de Deus e sermos cheios do Espírito, porque é a palavra de Deus que nos dá força e que nos enche, né, para sabermos lidar com as dificuldades do dia a dia, amém? Hoje eu vou falar sobre o pacto de sangue. Eu creio que no decorrer dessa semana a gente vai se aprofundando. Hoje a gente começa aí dando o pontapé inicial, amém? E aí eu quero que você compartilhe aí. Não esqueça, né? Esse final de semana tem um encontro com Deus. O encontro com Deus para mim foi um divisor de águas. Graça e paz, Beth. Um abraço. Bora compartilhar aí. Tarsila, um abraço. E o encontro com Deus foi um momento assim muito, muito poderoso para mim. Foi onde eu fui alcançado pela graça, né? Louvo a Deus pelo encontro com Deus. E o nosso propósito aqui, Tatiana, um abraço. Bora, gente, vamos compartilhar aí. Hoje eu quero caminhar aí dentro do ensinamento, né? Falando sobre essa aliança, né? Eu tô aqui com o livro do meu pastor Otto. O pastor Otto é um pastorzão que eu conheci lá no seminário intensivo de libertação e cura, Silk, né? Ele é esposo da pastora Tânia Tereza. Nós amamos muito, somos gratos pela vida deles. E agora na conferência, agora o mês que vem, na conferência de cura, né? Do Seja Livre, eles vão estar, e eu creio que o pastor Otto estará também. E esse livrinho aqui, né? Sangue, os pactos de sangue que nós fazemos aí na caminhada, né? E a gente sabe que nós sabemos que o sangue é uma aliança, né? Então o livro fala que toda aliança de Deus com o homem foi feita com sangue. Então nós vamos lendo, nós vamos compartilhando da palavra. O propósito é a gente aprender, amém? Nada além do sangue. De fundo aqui está um louvor para nós irmos aí adorando o Senhor, mas o propósito, né, é ir além, trazer o entendimento. O mundo espiritual, o sangue tem como uma nota, se a gente for falar assim, é a nota de mais valor, né? No mundo espiritual, o sangue é a nota de mais valor. E muitas pessoas perecem por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E a palavra diz que o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de entendimento. Então, nessa viração do dia, o nosso propósito de estarmos aqui é de conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor e crescer também nesse entendimento do mundo espiritual, né? Crescer, né? E entendermos qual que é essa aliança, como que nós podemos desfazer essa aliança. Sem Deus não dá, né, gente? Nós sabemos que sem a presença dele não dá. Então eu quero ter uma palavrinha de oração neste período, né? Quero ter uma palavrinha de oração chamando a existência da presença dele para nos dar direção neste período que nós vamos iniciar nossa oração e os nossos estudos, já lembrando que né, o livro aqui do pastor Otto. Nós vamos ler, vamos crescer nesse entendimento. Depois dessa live vai lá para o YouTube, um canal que eu tenho, para o grupo, né, nosso de intercessão e libertação, dar uma estudada, tá bom? Isso é muito importante e nós sabemos que nada além do sangue de Jesus, né? E nada além do sangue, nada além do sangue do Senhor, amém? Nós vamos orar, ter uma palavrinha de oração agora e eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Pai, no nome de Jesus, como nós te louvamos, te adoramos, nós queremos que o teu nome seja exaltado e glorificado nesse período que nós estamos orando, nesse período que nós estamos buscando a tua presença.
Nós queremos, Senhor, a Tua direção, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser envolvidos, Senhor, pela Tua presença. Toca no coração de todos os Teus filhos que estão nos ouvindo neste momento, que eles possam crescer nesse entendimento do mundo espiritual e entender, Pai amado, as consequências dos pactos de sangue, Pai amado, conscientes e inconscientes. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, repreenda todo o mal, Senhor. Nós repreendemos todo o mal no nome de Jesus. No nome de Jesus nós repreendemos todo impedimento, todo bloqueio, toda malignidade e declaramos, Senhor, assim como este louvor tem nos, ó Pai amado, nos tocado, nós somos livres, Senhor, para Te buscar, livres para crescer no entendimento. Por isso a nossa mente está sob a proteção do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos leva, Senhor, a esse entendimento para crescermos e combatermos um bom combate. Nós queremos combater um bom combate. Nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos para libertar os cativos, para usar a autoridade que o Senhor delegou para a Tua igreja. Nós somos membros do Teu corpo e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, Pai, nos capacita para que nós venhamos nos tornar a espécie de pessoa que seja, Senhor, agradável. Nós queremos Te obedecer, queremos, Senhor, sobretudo ter a Tua direção e estar, Senhor, debaixo da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graça e paz, pastora Karen, mandou um abraço pro pastor Leandro aí, glória a Deus. Bora aí compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre pacto de sangue. Toda aliança de Deus com o homem foi feita com sangue. Nós estamos aí com o propósito de caminharmos na leitura desse livro aqui, Sangue, do pastor Otto, e nós vamos entender, acerca desta aliança, entender sobre os pactos. Como eu já falei, no mundo espiritual o sangue tem a moeda de troca de maior valor e nós precisamos entender isso, quais são as consequências desses pactos de sangue feito, no ocultismo, feito no aborto, feito no homicídio, feito na tentativa, de suicídio ou, no suicídio. Nós estamos vindo aí, estamos caminhando neste mês aí com a prevenção contra o suicídio e nós sabemos que há uma perseguição, no mundo espiritual acerca de quem tem essa legalidade no mundo espiritual acerca do sangue. Então tudo começa com você, Você é único e existem aí no mundo 8 bilhões de pessoas na Terra e não existe nenhuma outra igual a você. Não existe outra igual a você. Somos diferentes, Somos individuais, Cada um dentro da sua individualidade, Cada um dentro de um propósito. Cada um tem, uma direção de Deus. Cada um de nós, fomos feitos de uma maneira individual. Então, a despeito disso, todos nós somos iguais a Deus, isso é tremendo e maravilhoso aos nossos olhos, Sermos iguais a Deus, isso é algo poderoso, Deus nos criou e nos formou de uma maneira diferente uns dos outros. Cada um tem uma forma diferente, foi criado de uma maneira diferente, porém nós somos comprados com sangue, de criatura nós passamos aí a sermos filhos de Deus. E nós vamos caminhar dentro da leitura bíblica para chegar aí nesse entendimento, amém? Nós precisamos crescer nesse entendimento mais do que nunca. Como é importante a gente entender acerca disso, do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para comprar povos, nações, povo de todas as línguas, de todas as nações, e comprou eu e você, e nós fomos comprados com esse sangue precioso. Então, Deus é Espírito e somos também Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz que nós somos Espírito, alma e corpo. E 1 João capítulo 5, versículo 6 diz: e este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito
é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Fomos feitos por Deus com um propósito definido. Deus não faz nada que não tenha valor. Você tem valor, né? Eu lembro de um louvor que diz: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Que o Espírito de Deus possa testificar no seu espírito que você tem valor. Nós temos um valor, nós somos a imagem e semelhança do nosso Redentor, do nosso Criador, né? Em Gênesis 1:26 diz que formou Deus o homem, né? Vamos, né, formemos, né, o homem, né, a nossa imagem e semelhança. Então, todos nós, né, fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Então, no entanto, né, de sermos diferentes uns dos outros, né, a despeito disso, você e eu somos iguais a Deus, né? Nenhum outro igual, não há nenhum outro igual a você. No entanto, nós somos iguais a Deus. Isso é tremendo, né? Isso é poderoso. Nós éramos criaturas e hoje somos filhos de Deus. Olha o que diz, né? João capítulo 1, versículo 2. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Nada é obra do acaso, nada é obra do acaso. Tudo que ele fez, tudo que ele faz tem um sentido. Tudo que criou tem um propósito. Deus tem os seus desígnios e faz tudo conforme lhe apraz. Amém? Com um fim determinado. Glória a Deus. Então podemos concluir que quando Deus criou o homem e o formou conforme a sua imagem e semelhança, olha que algo poderoso, né? Tinha para ele, né? Ele tem para nós planos excelentes, né? Creio que Deus tem grandes expectativas para nós, né? Se somos um espírito eterno, estamos temporariamente presos neste corpo, em um corpo mortal, estamos presos temporariamente, viu? Neste corpo mortal, né? Podemos aí indagar a razão pelo qual temos que passar. E aqui, né, temos que passar temporariamente por esta terra, né, em uma experiência breve. A nossa experiência aqui na terra é breve, amém? Em um momento, esse momento que nós passamos aqui é passageiro, né? A resposta é simples, né? Estamos aqui como uma preparação para um futuro eterno. Como você tem se preparado? Nós estamos passando aqui para uma preparação para um relacionamento eterno. E a pergunta é: o que temos preparado para Deus? Como temos vivido? Que legado deixaremos? Amém? Muitos contestam, né, com a salvação, muitos se contentam também com a salvação, melhor dizendo aqui, né, corrigindo, muitos se contentam com a salvação apenas. Isso é fundamental, né? A salvação é fundamental e necessário, né? Porque nós devemos vigiar, devemos estar sempre vigilantes, porque nós sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor, o nosso Redentor, voltará, né? Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco se contentar apenas com a salvação, né? A salvação é algo fundamental, muito importante. No entanto, nós precisamos, gente, nós necessitamos de algo a mais, né? Importa que, além de assegurar nossa eternidade com Deus, venhamos a produzir muitos frutos. É fundamental isso, produzir muitos frutos. Se temos essa convicção da eternidade em nós, se temos a convicção que cremos que Cristo nos comprou, né, com poder, né, do seu sangue, e através desse poder, através desse sacrifício, fomos feitos filhos de Deus, né, aos que creem no seu nome. Eu creio no nome,
né, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se nós cremos, né, no nome dele, nós temos o poder de sermos e somos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se nós cremos nisso, né, nós precisamos produzir frutos. Devemos fazer discípulos, propagar a salvação, propagar a libertação, propagar a cura, né? Propagar a salvação que recebemos e expandir o reino de Deus. Nós precisamos expandir o reino de Deus, né? O nosso principal fruto são nossos filhos, que devem ser nossos primeiros discípulos. Tão importante quanto nossa salvação. Olha aí. Será o legado que deixaremos. Como eu falei, como é importante isso, né? A gente falar sobre pacto de sangue, porque o pacto de sangue, ele gera interrupção, gera fracasso, gera bloqueio, gera uma série de situações que impede o crescimento, né, espiritual, tanto nosso como da nossa descendência. Então, tão importante quanto a nossa salvação será o legado que nós deixaremos. Então, nós temos uma origem, né? Sua origem, sua vida, né? Eu não me canso de repetir aquela passagem bíblica quando Jeremias, né, fala ali, quando Deus, melhor dizendo, fala para Jeremias: olha, Jeremias, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Jeremias capítulo 1, se não me falha a memória, fala: olha, Jeremias, antes de te conhecer no ventre da tua mãe, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Conhecia da onde? Dele, né? Ele é a origem. A nossa origem está nele. Por isso que a nossa passagem aqui, né, é breve, é passageira. Porque o caminho de volta é, de fato, voltarmos para Deus. E os pecados, derramamento de sangue, as iniquidades e as transgressões são os maiores impedimentos. Como eu falei, no mundo espiritual, o sangue, a moeda, né, a nota mais valiosa no mundo espiritual é o sangue. Haja vista as pessoas que já se envolveram aí com ocultismo, com feitiçaria. Nós sabemos, né, o preço, né, que esses espíritos malignos eles cobram, né, nos trabalhos que são desenvolvidos ali. Então o sangue é a nota de maior valor, né, no mundo espiritual. Nós entendemos isso. Então nós estamos aqui porque Deus assim planejou. E nós precisamos entender que para voltarmos para a nossa origem é necessário entender o sacrifício e o derramamento, né, que Cristo fez na cruz do Calvário com sangue ao nosso favor, né? Ele derramou um sangue puro, um sangue puro, um sangue carmesim, um sangue aonde, né, nós fomos comprados. Então o nosso nascimento foi por ele planejado. Ele nos planejou. Ele usou os seus pais, ele usou os meus pais para nós estarmos aqui, né? Se os nossos pais não existissem, nós não estaríamos aqui, né? Você não estaria aqui. Ele usou o DNA de nossos pais, né, para você vir, para estar aqui. Então, usou o sangue deles também. Você é o espírito que veio dele, que precisou de um corpo, né, para ter vida na terra, né? Deus usou seus avós para que seus pais viessem à terra, e assim por diante, né? E assim por diante. E em você inicia uma nova geração, né? E eu volto a repetir, né? Como é importante, né? Tão importante quanto nossa salvação. Sermos salvos é fundamental, gente, é muito importante, mas tão importante quanto nossa salvação será o legado que deixaremos, né? O legado, a próxima geração, os nossos filhos, que são os nossos primeiros discípulos. Como que nós vamos passar o evangelho para os nossos filhos, né? E Deus usou, né, os nossos avós,
bisavós, tataravós, hexavós, pentavós, hexavós, octavos vós, né, decavós, e aí certamente chegou até em nós e nós estamos aqui, né, usufruindo, desfrutando da vida, né? Certamente que poderíamos continuar nessa cadeia genealógica muito além de 12 gerações, né? Entretanto, aqui, esse número, já podemos ter uma dimensão do grande projeto desse Deus maravilhoso que ele teve por nós, né? O total aqui que eu estou falando é um total de 12 gerações, né? Que são aí 4.096 pessoas que iniciaram suas próprias existências, né? Cerca de 400 anos antes de você nascer, antes de nós nascermos, né? E olhando para esse número, né? Olhando aí para este número, para esse total de pessoas que Deus usou para te trazer para este mundo, só podemos concluir o seguinte: nós só podemos concluir: você é muito especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Olha a quantidade de gente, olha a quantidade de pessoas que ele usou para trazer vida para você. Agora imaginemos, se dentro dessa linhagem de 12 gerações, alguém tivesse sido abortado. Já parou para imaginar? Se dentro dessas 12 gerações alguém tivesse sido abortado, você simplesmente não existiria. Nós não estaríamos aqui. O plano de Deus para a sua vida neste mundo teria sido frustrado, né? Então agora imagine aí o que seus antepassados passaram para você estar aqui, né? Guerras, invasões, doenças, dificuldades financeiras, fome, peste, tristeza, rejeições, abuso, traições, humilhações, lutas, tragédias e muito mais, né? Mesmo assim, eu e você, nós estamos aqui. Mesmo assim, você está aqui, né? Assim ocorreu com todos nós, né? Fazemos parte de um projeto divino. Fazemos parte de um projeto de Deus que começa com os nossos antepassados e que se complementa na eternidade, né? Somos todos vencedores, né? Eu gosto de uma mensagem do Augusto Cury que diz que na batalha pela vida, na primeira luta, né, no primeiro desafio pela vida, nós vencemos, porque nós estávamos competindo entre milhões e milhões de espermatozoides, e diante de milhões e milhões de espermatozoides, apenas um venceu. Dentro daquela batalha pela vida, apenas um venceu. Olha que algo poderoso. Então somos todos vencedores. Você é vencedor. Nós vencemos a primeira grande luta, a primeira grande batalha, a primeira grande corrida pela vida. Nós vencemos e estamos aqui hoje, né? Vencemos e vamos prosseguir vencendo, vamos prosseguir conquistando, porque a despeito de tudo que aconteceu no passado, né? Estamos aqui, temos um destino: viver eternamente com o nosso Deus, viver eternamente com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, gente, o nosso propósito é esse, né? Olha o que diz em Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar em toda a face da terra, havendo fixados os tempos brevemente estabelecidos e os limites de sua habitação. Amém? Eu estou recebendo uma solicitação para entrar aqui ao vivo da pastora Rosana e do pastor Everaldo. É isso mesmo? Se vocês quiserem entrar ao vivo aqui, me dá um ok aqui que eu coloco vocês aí e a gente vai crescer no entendimento, compartilhar a palavra junto. Se não, a gente segue e prossegue aqui da maneira que nós estamos fazendo, amém? O pastor Everaldo e a pastora Rosana, acho que solicitou aqui entrar, mas eu não sei se é isso mesmo, o pedido de entrar ao vivo.
Se for dar um ok aí, ok, ó, pastor João Ribeirado, vamos falar, eu vou mandar para você aí, meu pastor. Aí, é só aceitar aí, meu pastor. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre pacto de sangue. Fala, meu pastor. Graça e paz, meu pastor, Graça homem de Deus, e paz. Você abençoado. tá bem? Melhor agora, meu amado. Falei que eu tava te devendo e tinha que te pagar essa, né? É nada. Não deve nada não, meu pastor. A gente está aí compartilhando a palavra e falando um pouquinho sobre os pactos de sangue. E é importante a gente crescer no entendimento, né? Como é importante a gente entender acerca do mundo espiritual e falar aí para a gente poder trazer aí libertação e cura, né? Estava falando aqui que nós somos vencedores, que Deus usou várias pessoas aí, 4.096 pessoas para nos dar vida. Ó, imagina quantas pessoas não passaram por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas doenças, e chegou em nós. Se alguma dessa geração tivesse tido um aborto, alguma interrupção, nós não estaríamos aqui, né? O Então senhor Deus tem um falou tudo, propósito. né? Pode continuar que eu vou aprendendo aqui contigo e já já nós compartilhar algo. Pode continuar. Deus tem um propósito. Então, mesmo assim, né? Apesar de tanta luta, apesar de tanta dificuldade que nós sabemos, né? Eu mesmo sei das lutas da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. O Senhor nos deu vida, né? E Efésios 1, versículo 4 a 7, diz assim como Ele nos elegeu, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis, né? Perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então a predestinação aqui é para nós sermos filhos, termos uma identidade de filhos, né? E seguir de volta à nossa origem, de volta, né? De onde nós partimos, que foi nele. Mas para alcançar, para voltar para esse lugar, existe aí, né? Aceitar o plano perfeito de salvação, que é Cristo Jesus, né? Que derramou o seu sangue precioso por todos nós, que derramou, né? E nos comprou ali naquela cruz. E hoje nós podemos assim passarmos de criatura a sermos filhos de Deus, né? Essa identidade que nós construímos nesse relacionamento aqui na viração do dia. O propósito das 18 horas, pastor, é justamente essa busca intencional, né? Buscarmos a presença do Senhor nessa busca de consolidar uma identidade de filho, de relacionamento, né? Hoje a busca, ela tem que ser intencional, porque nós entendemos que esse sacrifício, esse sangue carmesim que foi derramado por nós na cruz, que ele nos concedeu gratuitamente, né? Cristo nos amou primeiro, né? Nos trouxe redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, né? Através dele nós temos a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza aí da sua graça, né? Efésios 2,15 diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados, né? Através do sangue de Cristo, para ter esse relacionamento com o nosso Pai. Eu aprendi, né, e tenho sempre falado isso, que Jesus, ele não é o destino. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós aceitamos o seu sacrifício, somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, esse sangue precioso, e ele é o caminho que nos leva à vida, a esse relacionamento com o Pai. Ele vem nos revelar um Deus que é Pai, justamente na oração, né? Ele fala, Pai nosso, né? Pai nosso. E em todas as orações, se a gente for se atentar e prestar atenção, ele fala Pai, né? Pai. Então, Pai nosso. Então,
Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 7, 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glória a Deus. Que nós fomos comprados, nós aceitamos esse sacrifício e o poder do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. O pastor, é muito interessante, eu não sei se o senhor me permite. Sim. Inclusive, esses dias eu estava ministrando sobre essa questão. Eu creio que muitas pessoas, às vezes, estão dentro da igreja e ainda não conseguem usufruir das bênçãos de Deus, porque ainda não entenderam essa questão de paternidade por meio de Cristo, né? Então, às vezes ainda tem aquela questão muito do Senhor, até na oração você percebe a pessoa orando, né? Só Deus, e Deus nos fez, por meio de Cristo, sermos filhos de novo, né, amado? Então, é assim, quando a gente tem essa identidade novamente, de entender que nós éramos criaturas e hoje, por meio de Cristo, nós somos filhos, né? A Bíblia diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Deus, amado, né? Que nos ensina, através de Jesus, na sua oração, como o Senhor acabou de falar, Pai nosso, pão nosso, né? Dívida nossa e assim por diante. Então, assim, se as pessoas entendessem o tamanho do pacto, né? Nesse sangue que foi derramado na cruz, né? Que nos purifica, mas algo maior ainda, que nos torna filho novamente, né? Nós olhamos para a parábola do filho pródigo, né? Se nós entendêssemos um pouquinho dessa parábola, a gente, eu creio que viveria mais nos braços do Pai, mais dependente do Pai, né? Às vezes a gente, claro, a gente entende que Deus é Deus, Ele não vai mudar, mas Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele de filho para pai, né? Então, o que o Senhor está falando aí é uma pura verdade, e às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja há muito tempo e ainda não entenderam isso, né? Às vezes a gente tem ministrado e vê pessoas estranhando, né? Deus quer que a gente chame Ele de papai, aba pai, paizinho, né? E isso a gente só consegue por meio desse sangue, do pacto, desse sangue que foi derramado na cruz. E aí, esses dias eu estava ministrando e lembrei do Senhor, né? Inclusive, não sei se o senhor viu, a penúltima mensagem que nós colocamos no YouTube, o tema era Seja Livre. E nós falamos, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, né, livres. E é muito interessante que essa passagem nos mostra que quando Jesus fala isso para os judeus, ele fala, mas nós somos filhos de Abraão. O que nós precisamos ser libertos? Se nós já somos escolhidos. E aí a gente aprende uma coisa, amado. Essa noção de escravo, às vezes, nos tira aquilo que nós temos de mais importante, que nós somos filhos. Porque o escravo, ele não tem toda a liberdade dentro de uma casa. Ele está ali enquanto o seu dono, né, quer ele ali, mas um dia, da noite para o dia, ele pode ser vendido, ele pode ser dispensado. Mas o filho não, amado. O filho tem o sangue do pai. O filho tem toda a liberdade dentro da casa do pai. O filho sempre vai carregar o nome do pai. Então, assim, eu lembrei muito do Senhor do tema do encontro, né? Porque as pessoas às vezes não compreendem isso. E nós, né, somos filhos, né? Glória a Deus. E é isso mesmo, né? A gente vem desse final de semana, tá vindo de um final de semana aí do Seja Livre, falando sobre libertação e cura, né? Como é importante a gente crescer nesse entendimento, né, pastor? Eu estava fazendo uma leitura justamente de um livro que fala Escolha o Ser Filho, e é do pastor lá de Intercessão e Libertação, lá do Carlito Paz. E aí ele fala, dentro do livro lá, me chamou muita atenção, ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma
um sonho, né, muito profundo, e ele compartilhou no livro, dizendo o seguinte, que nessa visão, um sonho que se tornou uma visão, né? Ele disse que ele viu um leão muito imponente, muito forte, assim, uma aparência, né? Maravilhosa, e ali ele discerniu e entendia que era, né, Cristo, o leão da tribo de Judá, né? Ele é o leão, e dentro desse sonho ele via um rio, uma água muito cristalina, e do outro lado ele identificou, né, como se o leão estava pronto, o leão pronto, pastor, para se encontrar com a leoa, e tinha um rio cujas águas eram lindas, só que a leoa vinha assim meio como que cambaleando, né, meio que cambaleando assim, e aí ele leva a mente dele para uma nação, né, onde a igreja é perseguida, mas ali através da revelação ele fala que ali aquela igreja já está pronta, está preparada para se encontrar, mas que a igreja na qual onde ele frequenta, e as igrejas aqui, né, desse lado do ocidente aqui, está meio que como aquela leoa, né, cambaleando, e precisa o quê? Ser adornada, precisa ser tratada. E o Encontro Seja Livre vem nesse propósito, pastor, de adornar a noiva, de firmar a noiva. E a gente sabe que a nossa luta é contra o pecado, né, pastor? É contra a iniquidade, é contra a transgressão. A bandeira da igreja é contra o pecado. E, infelizmente, eu sempre falo, eu tenho falado isso, em relação à cura e libertação, o imediatismo, né, da salvação. A salvação é algo muito fundamental, mas foi o que eu li aqui no livro que eu estou compartilhando aqui nessa live, que é fundamental, é muito importante. A salvação é importantíssimo. É tão importante, né? Mas tão importante, mais importante do que tudo, né? A salvação é muito importante, porém não é imediato. A nossa cura da nossa alma, as feridas que ao longo da história nós sofremos aí, não é aceitando a Cristo que vai se resolver, é enfrentando o problema, verbalizando, buscando ajuda, reconhecendo, né, a necessidade. E hoje nós vivemos aí num tempo de hedonismo, né, a idolatria pelo sentimento, né? A gente vê hoje, nessa geração, um número de suicídio, né? As pessoas se suicidando. Isso acontece também dentro da igreja, né, pastor? Infelizmente, quantos pastores a gente já ficou sabendo que se mataram, se suicidaram? É algo muito grave, e muitas vezes a religiosidade bloqueia essa pessoa de buscar ajuda, né? É importante a gente buscar ajuda. Pastor, Desculpa. não sei se o senhor me permite, inclusive eu tive batismo quinta-feira. Sim. E uma das pessoas que desceu as águas foi a minha filha, né? E é muito importante isso que você está falando, porque muitas pessoas confundem demais novo nascimento com conversão da alma. Elas acham que o fator de levantarem as mãos, aceitarem a Jesus, descerem as águas, acabou, já está tudo pronto, estou salvo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que isso não é uma verdade, né, cara? Novo nascimento, sim, a gente reconhecer Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, confessá-lo, né? Confessar os nossos pecados. Mas a conversão é uma coisa para a vida toda, cara. Então, assim, eu fico, às vezes, surpreendido com tanto de gente que ainda não compreenderam e confundem essas duas palavras, né? Conversão com novo nascimento. Então, assim, isso me assusta, porque a Bíblia vai nos mostrar, e eu não sei se é Lutero, Martinho Lutero, ele diz uma frase que é muito, muito importante. Ele fala assim, ó: quando desci as águas, pensei que o velho homem já tinha morrido, mas depois que subi, eu vi que o danado sabe nadar. O senhor já viu essa frase, né, de Martinho Lutero? Se não me engano, é Lutero. Ou é Lutero, é Calvino,
é um dos dois, Ah, eu não lembro aqui de forte, hein? cabeça, e aí ele fala isso, porque as pessoas acham que o fator de descer as águas, né, de estarem dentro de uma igreja, elas, né, já estão super poderosas, né, tá estilo aquele joguinho quando nós era mais novo, fugia, gastava o troco da mãe do pão lá do Street Fight, né, já tá forte. Então é muito importante falar sobre esse assunto para que pessoas possam compreender, né, que a conversão ela vai durar a vida toda, sempre a gente vai ter algo na nossa vida que precisa a gente ser liberto, né, sempre, todos os dias, porque a alma, ela é o desejo da vontade da carne, isso, então é importante falar sobre esse tema, porque às vezes a gente vê até líderes, né, Sim. confundindo essas duas palavras, né, com significados tão diferentes. Esses dias eu estava ministrando sobre isso, né, e às vezes é tão fácil. Ó, tem um amigo meu me ajudando aqui, o Martinho Lutero, tá vendo? Acertei. Diegão, pensa pura. Então, meu pastor, é muito importante porque a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam que essa libertação que você trabalha aí, né, um trabalho maravilhoso, tenho conversado com várias pessoas a respeito disso, louvo a Deus por sua vida, e a sua esposa, a sua equipe, né, é um trabalho que vai durar a vida toda, e eu trouxe para Deuteronômio esses dias ministrando sobre isso. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai falar: se atentamente você ouvir e obedecer, virão sobre ti. Quando a gente está obedecendo a palavra de Deus, a gente está debaixo das bênçãos de Deus, mas se a gente não estiver obedecendo, a gente está suscetível ao que Satanás quiser fazer conosco. Correção, então, assim, né, de Deus. Pode falar. Não, é isso mesmo, pastor. Só estou afirmando, confirmando. Obedece, você vai ter a bênção. O desobedeceu tem a consequência, tem correção. Então, é assim, a gente precisa, eu creio que nas nossas casas primeiro, né, que é o nosso primeiro ministério, nas nossas igrejas, aonde a gente passar, né, colocar essa questão muito detalhada a respeito do novo nascimento, da conversão, né, que a gente precisa passar por esse sangue que foi derramado da cruz. Se a gente Sim. não passar por esse sangue de Jesus, não vai acontecer nada. A gente vai para a igreja 10, 20, 30 anos e não vai acontecer nada. Se a gente não abrir o coração, vou ser sincero contigo, amado, a gente vê muita gente dentro da igreja que está lá há muito tempo, não estou aqui julgando ou pré-julgando, mas às vezes não consegue liberar um perdão para um parente, né? Então, você tenta entender que pessoa então é essa que não entendeu que a conversão ela necessita de mudança na nossa vida dia após dia. O velho homem morrer, porque o velho homem não quer realmente perdoar, não quer liberar perdão, não quer pedir perdão, mas o novo homem não, amado. Eu fico olhando, esses dias nós dois estávamos conversando, né? Eu e tu, nós éramos bravos demais, né? Quando jogava bola ali, nós... E aí eu vejo hoje, claro que a gente vai ter que melhorar a cada dia, mas eu vejo hoje a transformação que Deus, né, tem gerado nas nossas vidas, né? Assim, eu estava falando esses dias para minha esposa, né? Pessoas que eram improváveis para os homens, mas para Deus não. Deus está, sabe, levantando para ser uma voz nessa geração. E as pessoas veem no próprio testemunho, não é porque a gente fala. Hoje eu vejo eu jogando bola assim, eu fico dando risada, porque às vezes a gente lembra e fala assim: rapaz, você tem que vigiar a todo momento, você tem que estar ali atento. E graças a Deus, amado, hoje, em vez de a gente entrar numa briga que a gente fazia antes, a gente hoje separa, tá ali no vestiário falando do amor de Deus, depois da partida. Porque não é porque a gente hoje é pastor que a gente não pode estar no meio dos nossos colegas, dos nossos amigos de infância. Pelo contrário, a gente tem que estar perto deles para que eles possam ver o que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? Sim. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? A gente está para pacificar, né? Para falar: não, sai daí, meu, vai. Esse caminho aí a gente já conhece, sai daí. Muito bem lembrado, pastor, muito bem lembrado. E eu digo por mim, né? Eu era um improvável mesmo, né? Eu falo para minha esposa, e sempre que posso, eu sempre estou falando que se eu não tivesse tomado a decisão de renunciar, se eu não tivesse tomado a decisão de
permanecer, né? Permanecer, de perseverar, eu não estaria aqui, né? Porque eu brinco, eu falo que quando eu não batia em alguém, arrumava alguém para me bater. Das duas uma, pastor, das duas uma. Quando eu não bati em alguém, arrumava alguém para me bater. Hoje o meu maior prazer é bater no inimigo. Com a palavra, né? Aos pés da cruz, o lugar mais alto que nós devemos estar. Mas voltando lá para o tema, pastor, quando nós falamos sobre a conversão da alma e o novo nascimento, falar que a pessoa, quando ela aceita Jesus ou nasce de novo, tudo está resolvido, soa irresponsabilidade, não é? Irresponsabilidade. Você falar que uma pessoa aceitou a Jesus ou teve um novo nascimento, se batizou nas águas, isso é fundamental, é muito importante. Mas falar que está tudo resolvido, não é assim, né? Eu creio que quando a gente faz isso, graças a Deus eu creio que a gente não tem feito isso, mas pessoas que fazem isso, elas às vezes estão sutilmente sendo usadas pelo inimigo, porque essa é uma ideia de Satanás. Eu costumo dizer, meu pastor, antigamente o diabo perseguia a igreja. Então a igreja espalhava e ele achou que ia acabar com a igreja, pelo contrário. A igreja ia lá e crescia mais. Então ele mudou a tática, hoje ele se infiltra na igreja. Né? Se a gente olhar os filmes aí de maior, né, ganha aí milhões de bilheterias, a gente vai ver que são pessoas que se infiltram, tanto no lado da polícia como no lado... E não é diferente na igreja. Hoje o diabo ele não vai perseguir a igreja para a igreja sair. Ele vai se infiltrar sutilmente e vai vir com essa conversa. Você já desceu as águas, você já nasceu de novo, não precisa fazer mais nada. E a gente sabe que isso não é verdade. Jesus em todo momento está ensinando, Paulo está ensinando, né? Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Aquele que não abrir mão, né, dessa vida aqui na terra não vai ganhar a sua vida no céu. Tem várias passagens nos mostrando que nós seremos perseguidos, que nosso primeiro maior inimigo continuará sendo a gente mesmo, pastor. Então, é muito importante a gente deixar bem claro isso, para que as pessoas, né, despertem um pouco para isso. O senhor acabou de falar uma coisa muito importante. As pessoas jogam a responsabilidade para Deus, ó. Já desci as águas, mas tem a nossa parte, a perseverança que o senhor está falando, renunciar todos os dias, a gente tem que renunciar à carne, à vontade, os desejos, né? Senão a gente cai mesmo, porque a carne milita contra o espírito. Não tem como a gente fugir disso. Por isso que Paulo, ele vai falar que a gente deve se revestir da armadura de Deus, da cabeça aos pés. Amado. Se você pegar uma aplicação daquela palavra, ele está dizendo o capacete até as sandálias. E você entender isso é da cabeça aos pés. Então, amado, o senhor estava lendo aqui, é muito importante a gente lembrar, né, que quando nós somos salvos, lá em Efésios, nós diz que nós somos escolhidos para boas obras, e não para ser salvo e acabou ali, parei, vou sentar num banco, vou devolver o meu dízimo, adorar a Deus, vou embora. Não é isso. Né? E a maior dificuldade nossa é essa, de mostrar para as pessoas, né, que elas agora apenas está começando a vida delas. Né? Agora que elas vão ter que ralar. Eu acabei de falar, né? Minha filha foi uma das que desceu as águas. Glória e a primeira coisa que eu falei no momento, né, que nós estávamos realizando o batismo, eu falei para ela, agora que está começando a vida dela. Sim. E é muito lindo, pastor, eu só abrir um parênteses rapidinho, que a gente leva para a igreja desde criança, só que a gente nunca forçou a nada. E é importante que há 1 ano e pouco atrás ela falou assim, pai, antigamente, mãe, né, falou para os dois, eu ia para a igreja porque, né, eu sou filha do Senhor, da mãe, né, vocês são pastores, mas agora eu vou para a igreja porque eu amo a Cristo, né, eu reconheci que eu sou pecadora, eu quero descer as águas, então isso, amado, não tem dinheiro que pague, né, de ver os nossos filhos tomarem essa decisão por si próprios. E ela falou assim, daqui para frente eu quero viver uma vida de renúncia, renunciar minhas amizades. Então, assim, a gente ora para que, né, cada vez mais eles possam crescer nessa graça, nesse conhecimento, entender que é isso que o Senhor está falando, que o nascimento, o batismo é apenas o início dessa vida, dessa caminhada cristã, mas ainda tem muito chão pela frente.
Exatamente. É tão importante quanto nossa salvação será o legado que deixaremos, né? Você está deixando um legado para sua filha, um legado para a próxima geração, está passando o bastão para que essa geração venha sustentar uma bandeira contra o pecado, sustentar um amor a Cristo, né? Então, quando a gente fala, olha, não, tá, é automático, tá tudo resolvido, é como se você estivesse falando, ó, você não precisa ter compromisso, você não precisa ter responsabilidade, porque já tudo foi resolvido. E não é assim, né, pastor? Nós sabemos como, quem postou aqui é o Diego, ó, o diabo anda ao nosso derredor, né? E o mundo espiritual, ele é legal, né? 1 Pedro 5,8 fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para poder se infiltrar, entrar, para matar, roubar e destruir. E a gente sabe que o mundo espiritual é legal, não é legal de joia, não é legal de cumprimentar, né? Cumprimentar a pessoa. É legal de legalidade, né? E aí, quando a gente entende e discerne isso, o pecado é que abre a porta e dá legalidade para o inimigo entrar, né? Ele está ao redor, ele está preocupado com quem está na luz, né? E nós precisamos continuar cada vez mais a aprender a viver na luz, né, pastor? Pastor, eu tenho uma experiência com o senhor, porque eu venho de uma formação acadêmica, e aí a gente vai aprendendo, e aquilo ali, esse estudo do mundo vai absorvendo, vai criando raiz, vai, sabe, entrando assim dentro da gente, e a gente erra achando que está acertando. Eu, por muito tempo no Evangelho, eu defendi uma posição humanista. Era como se eu estivesse tirando Cristo do centro e colocando o humanismo, né? E a minha formação deu toda essa estrutura. Mas diante de um confronto da palavra, alguém que estava enxergando, né? Porque existem áreas da nossa vida que a gente não enxerga. Você vê em mim, mas eu não vejo. Tem áreas da sua vida que você não vê, mas eu vejo. Tem áreas da sua vida que você vê, né? E assim a gente vai indo. A gente entende como é importante ter uma pessoa para se colocar nesse lugar e te confrontar em amor, né? Abrir os olhos do entendimento. Eu precisei passar por isso, né? E eu já tinha um ministério já, né? Já era pastor. E a gente precisa se olhar, né? Se cuidar, examinar a si mesmo. Aquele confronto, quando veio com um fel amargo. Mas quando o Espírito, né, o Espírito de Deus, ele vai agindo, a gente vai entendendo. E aí, sabe, só nos resta uma coisa: se arrepender e pedir perdão e reconhecer o erro. E foi isso que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz, pastor. E eu entendi que eu estava tirando Cristo do centro e colocando uma formação de uma maneira errada. Eu estava errando ali, achando que estava certo. Mas não, o centro é Cristo. Ele é o fundamento de tudo, né? Ele é o alvo. Mas para isso acontecer, eu precisei de alguém falar. E não foi automático. A gente erra, querendo acertar. O importante é perseverar, continuar conectado, né, na videira. E o senhor falou algo muito importante aí sobre o perdão, né? A gente tem que estar preparado para perdoar e para pedir perdão. Quem não perdoa é propaganda enganosa, né, pastor? Quem não perdoa, quem não libera perdão, quem não pede perdão, é propaganda enganosa. Ô, pastor, eu não sei como que foi com o senhor, mas é assim, eu por estar... Você lembra, né? Eu vivia viajando por causa da profissão, né? Então, passei muito tempo longe da minha família, longe das pessoas que eu tinha crescido. Eu, praticamente, dos 17, 18 até os 26, eu ficava 1, 2 meses em casa.
Sim. Então, isso me levou a uma individualidade muito grande. Porque você não tem um convívio social com a tua família, e aonde você está disputando o seu ganha-pão, a sua posição. Então, isso me levou a uma individualidade muito grande, que até hoje eu apanho bastante do Senhor. Eu ainda estou sendo moldado muito nisso, e Deus tem usado muito os meus filhos e a minha esposa para quebrar essas pedrinhas que ainda tem, e porque aquilo que a gente conversou sobre libertação, né? Tem coisas que a gente traz do passado, como o senhor acabou de falar, e a gente acha que aquilo ali é correto, que a gente aprendeu assim, e eu vou falar para ti, uma das coisas que Deus mais me pegou hoje, eu peço muito perdão, às vezes até quando não precisa. Eu falo muito que amo hoje, assim, sabe? Até para os irmãos na igreja, as ovelhas, né? Eu abraço demais, uma coisa que eu não fazia muito, porque eu não recebi muito abraço quando eu era mais novo. E hoje, assim, eu tenho uma amizade com meu pai, que é onde eu beijo ele, eu abraço, e é bênção. Então, assim, pra você ver o que o Senhor, o que o Espírito Santo faz, né? É isso que é maravilhoso, né? Quando a gente ouve essa voz, que nem o senhor falou, e a gente toma a decisão de não só ouvir, mas obedecer. Isso cria uma ação em nós. E eu falo que ainda precisam mudar muito, né, nessa questão, porque imagine você ficar quase 10 anos longe da sua casa, né, na luta, na batalha, frustração, alegria, e você ainda não conhecia a palavra. Então, isso vai criando um caráter que não é o de Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem, uma das funções do Espírito Santo é tirar o caráter do velho homem e colocar um caráter de Cristo, né? Então, assim, até hoje eu ainda sou moldado. Então, assim, às vezes, só para você ter noção, tem algumas pessoas que são mais antigas, principalmente irmãos, homens da igreja nossa, que eu chego e abraço mesmo, um beijo no rosto, e às vezes estranha, porque não tiveram isso também. E eu sei porque eu estranhava isso, quando eu comecei a conhecer o Evangelho. Então, eu acho que é o que o senhor falou. Às vezes a gente cria aí uma doutrina que a gente carregou, né? Você acabou de falar em mundanismo, e eu nessa minha individualidade, eu fiz teologia, você faz teologia, mas isso não muda, porque quem muda a gente não é teologia, quem muda a gente é o Espírito Santo, né? É palavra mesmo. Então é muito importante, pastor, a gente, né, a cada dia se humilhar. E mesmo quando a gente não conseguir, pedir para que o Senhor nos coloque em nosso coração humildade, porque convém que ele cresça e a gente diminua, né? Convém que a gente seja cada vez mais servo, cada vez a gente possa servir, porque quanto mais você serve, você vê o quanto você ainda precisa melhorar, né? O quanto as pessoas necessitam de modelos, né, nessa geração, nessa sociedade onde as pessoas, como eu aprendi, muito individualistas, né? Glória a Deus. É isso aí. Dá uma palavrinha de oração aí, meu pastor. Vamos encerrar essa live aqui. Eu creio que é a primeira de muitas. A gente precisa marcar aquela mesa lá, física, presencial, e dessa próxima vez com as esposas, né? Com certeza. Meu pastor, obrigado, que Deus te abençoe. Agradecer a cada um aí que está aí, né, ainda ao vivo, aqueles que já passaram, e os que ainda vão assistir, né? Eu creio que é uma palavra para edificar, para fortalecer, né? Eu creio que a tua intenção é a melhor possível, é fazer discípulos, pessoas abrirem o entendimento, e a minha oração é essa, que a gente possa crescer a cada dia, né, uns com os outros. Eu falo para ti, tem pouco que eu converso contigo assim, eu já tenho aprendido bastante. Então, assim, Deus, ele faz conexões nas nossas vidas que são maravilhosas. Às vezes a gente reclama de algumas amizades que Deus tira, mas ele tira 2, 3 e coloca uma que vale por mais de 5, 10. Então eu louvo a Deus por tua vida. Vem cá, minha princesa, vem, quer aparecer aqui. Já veio aqui umas 10 vezes, vem aqui para você orar com o pai, vem. Não. Ela vem aqui toda hora, filho. Ela e o pequeno. Tem que ir para orar? Não, vai não. Então, pastor, vamos fazer uma oração, que eu também estou indo agora para uma casa de Cristo, né? Vamos ali no lar, né? Levar também uma palavra, uma oração, né? Peço que o Senhor também ore por nós, pelo nosso ministério, né? Sim. Assim que puder, com certeza vamos marcar essa mesa o mais rápido possível, né?
E a mesa é bom demais dos crentes, né? Além de conversa boa, tem muita comida, né? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida do meu pastor Kleber, te agradeço pela sua casa, sua família. Quero aqui, Pai amado, abençoar a vida dele no nome poderoso de Jesus, aonde ele colocar as suas mãos, as plantas dos seus pés, que ele seja próspero e possa abençoar outras vidas. Quero também abençoar cada vida que está do outro lado aí, Pai amado, que está participando conosco. Que tudo que eles fizerem, o Senhor esteja à frente, abençoando, abrindo as comportas dos céus. A cada pessoa que ainda vai assistir esse vídeo, Senhor. Quando elas entrarem nesse vídeo, elas sejam tocadas, impactadas, e isso causa, Pai amado, mudança nas nossas vidas. Obrigado por este momento rico e maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a continuarmos perseverando e vivendo as tuas promessas nessa terra, enquanto o Senhor não volta, em nome de Jesus. Digo sim, amém, concordância, tá ligado. Amém? Quero Amém. agradecer, pastor, um prazer. Fala, lindona, parabéns, viu? Deus abençoe. Como que é o nome dela? Essa é a Débora. Débora. Um abraço, Débora. Tchau. Pastor, um abraço. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui nessa mesa. Um forte abraço aí. Até amanhã, na viração do dia, às 18 horas. Um abraço, pastor. Paz.